tarde, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de iniciar primeiramente falando sobre as atividades da semana passada que eu fiz a correção e eu gostei muito dos trabalhos. As contas estavam organizadas, os cálculos estavam bem completos, estava muito bacana mesmo. O que eu fiz? Eu já coloquei a nota no portal, tá? E vocês podem acompanhar. E também fiz um registro lá no portal também em ocorrências, lá em parecer descritivo, dando um parecer sobre o que eu achei das atividades, certo? Então, sobre a correção do trabalho, ela vai ser feita em breve, a gente vai fazer uma videoaula só para fazer a correção das atividades, tá? E a aula de hoje vai ser sobre expressões numéricas, certo? Valeu! Então, pessoal, como a gente falou, a gente vai iniciar a aula sobre expressões numéricas e como a gente vem falando sobre adição e subtração nas últimas aulas, essas duas operações, hoje a gente vai ver como é que se resolve uma expressão numérica e a gente vai pegar uma situação do cotidiano para a gente analisar. Eu coloquei aqui a seguinte situação. Eu botei, Roberto comprou em prestações um celular no valor de R$ 378. Ele já efetuou dois pagamentos, um de R$ 190 e outro de R$ 117. Quanto o Roberto ainda deve? Quanto ele deve pagar ainda? Para resolver essa questão, a gente tem duas maneiras de a gente fazer a expressão numérica, montar a expressão numérica para esta situação. Primeira delas, eu posso fazer sem o uso do parênteses e uma segunda maneira com o uso de parênteses. Então nós vamos ver essas duas maneiras. Só reforçando, a gente não pode esquecer, a gente tem, tá, o valor da compra que ele realizou de R$ 378, não vamos esquecer. Ele pagou duas prestações, uma de 190 e outra de 117. Como eu vou precisar pagar para o espaço, eu vou colocar aqui 378 é o valor da compra, 190 é a primeira prestação e 117 é a segunda prestação. Importante anotar os dados, principalmente quando tu copia a expressão, a situação problema numa folha e vai resolver na outra. Então, para ti não estar folheando o caderno, ou até olha no livro, anota o que é mais importante e depois resolve. Tá? Então aqui agora a gente vai fazer a resolução. A primeira que eu falei que nós íamos fazer é a expressão sem parênteses. Ok? Vamos lá. Então, nós tínhamos o total da compra, R$ 378. Esse é o total da compra. Foram efetuados dois pagamentos, quer dizer, quando eu pago o primeiro pagamento, eu vou diminuir do total da conta, certo? Porque eu já estou pagando, então, 190. A gente colocou, né, que a primeira prestação era 190. Então, vou fazer menos R$ 190, primeira prestação. Em seguida, eu vou pagar a segunda prestação. Então, eu vou diminuir novamente R$ 117. Então aqui eu construí a minha expressão. Para reforçar, aqui, valor da compra. Vamos botar valor total. 190, primeira prestação. Vou abreviar aqui. E 117, a segunda prestação. Cuida aqui agora. Nós temos uma expressão que não tem parênteses. Então o que a gente faz? A gente pega, sempre resolve da esquerda para a direita, sempre resolve da esquerda para a direita, porque é uma maneira de tu organizar melhor a resolução. Não que tu não possa vir de trás para frente, mas tu corre um maior risco de errar. Então, se tu sempre pegar, é como escrever uma frase, tu pegar da esquerda para a direita, fazer então, primeiro 378 menos 190, e depois disso diminuir 117. Tá entendendo? Então vai ficar assim, ó, 378 menos 190. Vamos fazer aqui rapidinho. Menos 190, 8,
17 vai dar 8 e aqui vai dar 1. Vai ficar 188. Beleza, então 188. E ainda eu tenho que diminuir o 117, que eu vou então repetir na linha de baixo. O cuidado que eu tenho que ter, como eu estou resolvendo essa expressão para baixo, se eu termino com igual e a expressão continua na linha de baixo, eu tenho que iniciar com igual de novo. Isso é uma lei, tá? Então, 188 menos 117, para fechar, a gente faz essa conta aqui. Então, nós vamos fazer 188 menos 117, nós vamos obter R$71. Então, eu vou encontrar R$71, que é o valor que eu ainda devo. Aliás, que Roberto deve, certo? Então, aqui está a resolução sem parênteses. Nós poderíamos armar de outra forma. Nós podemos agora, como eu falei, a resolução com parênteses. Então, vamos fazer agora com parênteses. O que a gente vai fazer? Nós tínhamos o total da compra e o pagamento de duas prestações. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e colocar o parênteses somando as duas prestações. Vai ficar bem assim, 378, que é o valor total, menos a soma das duas prestações, que é aquilo que a gente vai pagar e descontar do total. Então eu vou pegar o 190, somar com o 117, certo? E isso eu vou fazer em primeiro lugar. É por isso que a gente utiliza o parênteses. O parênteses ele serve para indicar o que eu vou resolver primeiro na expressão. Então, eu vou fazer, para resolver a expressão, somar primeiro as duas prestações. E aí, então, vai ficar 378 menos a soma dos dois. Isso aqui vai dar 207. 207. Olha só, igual, igual, igual. Agora eu posso colocar o resultado aqui embaixo. O resultado final, então vai dar, faz a subtração e vai dar R$71, que é o valor que o Roberto ainda deve. Observa que nos dois cálculos, um sem parênteses e outro com parênteses, o resultado encontrado foi igual. E deve ser igual, né? Porque se trata da mesma situação, certo? Então, aqui estão as duas maneiras de se resolver uma expressão numérica. Então, como toda expressão numérica, toda situação problema, não só uma expressão numérica, porque a expressão numérica foi utilizada para resolver uma situação problema. Toda situação problema ela tem que finalizar com uma resposta, tem que fechar com uma resposta. Assim ela vai ficar completa. Então, para terminar, eu vou então finalizar dizendo que Roberto ainda deve R$71. Cuidado aqui, não coloca só 71. Ou tu usa o cifrão, ou tu escreve por extenso atrás reais, quando se refere a dinheiro. Certo? Valeu! Pessoal, então aqui uma outra expressão numérica, tá? A primeira coisa que vocês devem fazer é dar uma olhada na expressão para ver quais são as operações que ela traz. Então aqui aparece menos, mais, né? Mas principalmente eu tenho parênteses. Então eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Mas mesmo que eu tenha que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, o ideal é tu sempre copiar da direita para a esquerda, certo? Mesmo que o 234 tu não vai mexer nele agora, tu vai usar ele só mais tarde, mas para te não esquecer dele. Então vai ficar 234 que tu repete, menos, e aí tu vai ver dentro do parênteses. Tu vai perceber que dentro do parênteses tu tem mais e menos, certo? Então o que tu tem que cuidar sempre? Tu tem que sempre resolver as operações, quando eu tenho mais e menos, na ordem em que elas aparecem. Então, nessa ordem, da direita para a esquerda, a primeira que aparece é a soma. Tenho que resolver a soma.
Se fosse menos, eu resolveria o menos, certo? Então vai ficar, resolvendo essa aqui, vai dar 125 a soma. Mas eu percebo que se eu resolver a soma, eu ainda não termino a conta. Então eu mantenho o parênteses. Enquanto eu não resolver tudo isso aqui, eu tenho que deixar o parênteses. Então vai ficar 125 menos 12. E eu fecho o parênteses, certo? Olha só, tem aluno que gosta de fazer direto. Ele pode fazer os 3 diretos, nesta ordem. E se ele fizer direto, só tem que cuidar para não errar, ele já pode tirar o parênteses em seguida. Mas eu optei em fazer em etapas. Cheguei aqui, resolvi dentro do parênteses no primeiro momento, termino de copiar os outros números da expressão, certo? Detalhe, tem o igual lá, tem que ter igual aqui, igual para iniciar a próxima linha de resolução. Agora, para terminar, eu vou fazer a subtração, 125 menos 12. Então, de novo, 234 menos. Como agora é a última continha que está dentro do parênteses, o parênteses vai ser eliminado, eu tiro ele fora. Então, 125 menos 12 vai dar 113, mais 11 menos 38. E agora, cuidando sempre para resolver as operações na ordem em que elas aparecem, o menos e o mais, eu vou primeiro fazer a subtração, certo? Claro que se tu quiser fazer a subtração e em seguida fazer a soma para resumir, para ser mais rápido, pode ser, mas cuidado, eu faço em etapas. 234 menos 113 vai dar 121, ok? Termino de copiar os outros números da expressão, coloco igual, ali na frente, e vou de novo agora para fazer a soma. 121 mais 11 vai dar 132, menos o 38. Então, para encerrar, eu faço 132 mais 38, que o resultado final, então, 132 menos 38, vai dar 94. Beleza? Esses cuidados que eu tenho que ter. Então, não esquece, quando eu tenho mais e menos na mesma expressão, as operações devem ser resolvidas na ordem em que elas aparecem. E sempre cuida de uma coisa, faz um padrão, começa sempre da esquerda para a direita, vai com calma, não apressa o cálculo, certo? Agora é o seguinte, nós vamos deixar combinado o seguinte, com essa videoaula, vocês vão poder resolver os exercícios que eu vou deixar para vocês. Na próxima aula, eu vou fazer a correção das atividades. E a gente fecha, então, com a correção, mais essa parte de exercícios. Valeu!